pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, espero que você esteja bem. Vamos fazer aqui a revisão final com algumas questões, né, para o concurso do IBGE, que será realizado neste domingo. No caso aqui, no tocante a agente de mapeamento, de pesquisas e mapeamento, né, que nós usamos a sigla APM, certo? Vamos resolver essas questões que caíram em concursos passados do IBGE. No caso, essa aqui é de 2016, Banca Sesgran Rio. Tá certo? Então vamos dar uma revisada naquilo que a gente discutiu ao longo dos nossos encontros e também na live de ontem. Só uma correção, pessoal, na live de ontem a gente falou das cidades globais no Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro, e eu falei inicialmente que São Paulo seria a única cidade global do Brasil, porque existem representações cartográficas que mostram isso. Vocês podem ver aqui, ó, nesse mapa de Biverstock, né, que foi feito aí em 99, que São Paulo aqui é representada como a única cidade global do Brasil. Mas devido a esse tempo, a esse hiato de tempo, podemos dizer que o Rio de Janeiro também se enquadra como cidade global. Então no Brasil nós temos duas, São Paulo e Rio, tá certo? Mas só para que vocês tenham essa referência que eu tirei essa informação deste mapa, certo? Mas vocês podem considerar São Paulo e Rio como cidades globais, tá bom? E no caso aqui, ó, as cidades globais que eu falei ontem são classificadas em alfa, beta e gama, certo? De acordo com a sua influência. As principais são as alfas, né? Aquelas que exercem mais influência mundo afora. Então vamos lá. Questão 26. O Atlas Geográfico Escolar do IBGE de 2002 apresenta uma classificação de cidades do Brasil, tais como centros regionais, metrópoles nacionais e metrópoles globais. É a tal da hierarquização, né, da constituição de hierarquias da cidade de acordo com a sua importância, com a sua relevância para o país e até para o planeta. Sendo assim, com base nesse atlas, Rio de Janeiro e Belo Horizonte são cidades classificadas respectivamente como. No caso, a gente falou agora que o Rio de Janeiro pode ser tida como cidade global, né? Então, aqui nessa classificação do IBGE, seria uma metrópole global. E Belo Horizonte, uma metrópole nacional. Então, o gabarito aqui é a letra C, certo, pessoal? Então, fica aqui o registro. Número 27. Você tem aqui um agrupamento de símbolos, né? Então, na representação cartográfica, símbolos como os apresentados acima são adequados para a composição de quê? Escala numérica? Não, né? Vimos que a escala é a relação que existe entre a distância real e a distância gráfica. Então, escala a gente aí já descarta, certo? Legenda. E aí, pessoal, legenda? Sim, né? Porque a legenda ela vai ser uma decodificação daqueles símbolos que foram utilizados, certo? Então, vai estar presente sim na legenda. Não é projeção cartográfica, porque a projeção é a forma pela qual o mapa ele é mostrado, né, com ênfase, com proporções de tamanho diferentes entre os continentes, então não se encaixa aí em projeção, muito menos orientação, que se remete à Rosa dos Ventos. Então, correto, letra B de bola, letra B de bola, legenda, tá certo? Questão 28. As florestas têm uma importância imensa para a manutenção da riqueza da biodiversidade vegetal, tanto que apenas 1,8 milhão de espécies, ou seja, menos de 5%, já foram identificadas, entre os 50 milhões ou 100 milhões que o planeta pode ter. 3/4 delas estão na zona tropical, onde as densas matas nativas, muito procuradas por sua madeira e para novas terras agrícolas, se tornaram uma questão crucial nos debates sobre o clima. Essa aqui é uma reportagem do Le Monde Diplomatique, né, Atlas do Meio Ambiente. As florestas que armazenam a maior quantidade de carbono da biomassa localizam-se na pergunta, né, qual o continente que se encontram essas florestas. Bom, pessoal, a gente tem que ter uma certa noção nesse caso, né? A relevância da floresta amazônica para o equilíbrio ambiental do planeta. Então, diante disso, estamos vendo aí a discussão climática, né, envolvendo o Brasil e outros países mundo afora,
a cúpula do meio ambiente, no caso principalmente aí os Estados Unidos, que você tem o interesse da preservação da floresta amazônica para evitar este caos ambiental, no caso o agravamento do efeito estufa no planeta, certo? Então aqui, por toda a influência, toda a questão da Amazônia, toda a sua proporção de biomassa, você tem a resposta correta na letra A, porque a Amazônia, a floresta amazônica, está localizada na América do Sul, né? Pega o Brasil e pega vários países deste continente, tá certo? Então, resposta aqui, letra A de amor, beleza, gente? A de América do Sul. Vamos para a questão número 29, Rosa dos Ventos, ó. Que legal, a gente colocou Rosa dos Ventos no conteúdo de vocês também, nas aulas, né, que nós desenvolvemos. Então, tem aqui a representação com os pontos cardeais. Lembra que a gente falou que são os 4 principais e que na hierarquia dos pontos eles são os principais, né? Porque determinam os demais. Então, norte, sul, oeste e leste. Atenção, porque algumas vezes o leste vai estar com E de elefante, né? Porque em inglês, leste se pronuncia east, E-A-S-T. Então, quando a Rosa dos Ventos vier do inglês, ela vai ter um E, não um L, como em português a gente convencionalmente usa. Então, só tenham cuidado com isso, certo? Então, se tiver o E, é leste, tá certo, gente? E aí, todos os outros pontos que tiverem E também serão remetendo ao leste, beleza? Os pontos intermediários, né? Nor-Nordeste, é uma abreviação, né? Não se usa Norte e Nordeste sempre. Pode-se falar Nor-Nordeste ou Sul-Sudoeste, no caso. Localizam-se respectivamente entre os pontos cardeais. Então ele vai perguntar aqui quais são os pontos, né, que determinam os pontos subcolaterais em questão. Vamos lá, o ponto nor-nordeste é esse aqui, gente, ó, certo? Perdão, aqui é nor-noroeste, nor-nordeste é esse aqui, certo? Nor-nordeste. Certo? Então ele está entre norte e nordeste. Lembra que eu falei também que primeiro vem o nome do ponto cardeal e depois vem o nome do ponto colateral, certo? Então aqui você tem norte e nordeste, tá certo? Então a gente já vai para a questão que marca, ó, né? Norte e nordeste. Mas vamos lá vamos resolver sul, sudoeste também. Sul, sudoeste está entre o sul e o sudoeste, esse pontinho aqui, beleza? Então aqui nós temos o gabarito na letra A de amor também, beleza, gente? Deixa eu só selecionar aqui para ficar bem claro para vocês. Norte, nordeste, sul e sudoeste, certo? Questão 30 é uma questão que envolve escala, certo? Considerando-se a representação acima, o segmento de 10 centímetros de comprimento definido no desenho pela ponta da caneta corresponde no terreno à distância em quilômetros de. Vamos para o bloquinho de notas, deixa eu abrir aqui para vocês. A gente falou que a escala, né, pessoal? Deixa eu só abrir aqui o bloco de notas. A escala ela é a relação que existe entre a distância gráfica, vamos colocar aqui a fórmula. Só um minutinho. A escala é Dzinho, D minúsculo, sobre Dzão, né? Então, nós vimos que essa relação matemática que existe. E no caso aqui, a gente tem a escala sempre em centímetros. Centímetros, cm, certo? A escala nunca pode ser em quilômetro, em metro, em hectômetro, sempre em centímetros. Então, deixa eu colocar só aqui de lado, pessoal, esse bloquinho de notas para a gente conseguir fazer a fórmula, né? Então, vamos lá. Ele está dizendo aqui para a gente
Está dando o segmento de 10 centímetros de comprimento definido no desenho. Então ele está falando de quê? De desão ou de desenho? De desenho. Lembre-se, desão é a distância real, no mundo real, no terreno. E o desenho é a distância que é gráfica, feita no mapa. Certo? Então aqui o desenho vai ser igual a 10 centímetros. Certo? Então ele pede aqui a distância em quilômetros no terreno, né? Ele pede o desão, certo? A gente vai querer saber o desão em quilômetros, tá certo? Ele quer mudar a lógica, já que a escala tudo é em centímetro, ele quer que a gente transforme para quilômetros, certo? E qual que é a escala? A escala já está aqui, ó. Ó a escala aqui, gente. 1 para 25 mil, certo? 1 para 25 mil, tá bom? Então vamos lá. Vai ficar uma regra de 3, né? Porque se eu já tenho a escala dada no problema, eu vou só representar ela aqui, ó. 1 para 25 mil, tá certo? Igual ao Dzinho, que é 10 sobre o Dzão que eu quero saber. Eu vou cruzar, no caso, o Dzão, com 1, D vezes 1, D, né? Dzão. Igual a 25 mil vezes 10. Quanto é 25 mil vezes 10? Eu só faço acrescentar um zero, né? Uma casa decimal. Então, fica 250 mil, o quê? Centímetros. Para eu transformar de centímetro para quilômetro, eu ando quantas casas? Eu falei isso, inclusive, na aula. No caso, entre quilômetro e centímetro, existem aí 5 casas de diferença, certo? Suponhamos que a vírgula ela esteja aqui, certo? Então, eu vou andar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 casas para trás. Se fosse o contrário, transformar de centímetro para quilômetro, eu andaria, obviamente, para frente, certo? Mas aqui, perdão, se eu tivesse de transformar quilômetro para centímetro, eu andaria para frente. Mas aqui, como é o contrário, eu ando para trás. Então eu trago comigo a casa decimal e ela fica aqui, ó, entre o 2 e o 5. Esses zeros aqui, pessoal, eu faço o quê? Posso descartar, certo? Eu achei meu gabarito. D é igual a 2,5 km. Resposta no gabarito, letra D de dado, tá certo? Dzão, esse Dzão, essa distância no terreno equivale a 2,5 km. Esses 10 centímetros no mapa equivalem a 2,5 km no terreno real, certo? Vamos para frente? Então aqui letra D de dado, né? Muito bem. Questão de número 31. Participação do setor informal na economia brasileira de 1950 até 2008. É um recorte aí de 58 anos que mostra a transformação do setor informal na economia brasileira. O que é setor informal? É aquele setor que não tem o registro em carteira, ele não tem os mesmos direitos de um trabalho registrado em carteira. Então ele não paga os impostos e também ele não é beneficiado pelas previdências, né, que nós temos nos estados, municípios e no país, certo? Então vamos lá. Vejam aqui que é uma linha muito bem clara aos nossos olhos, porque ela começa lá em cima. Veja que em 50 o Brasil aí passa por uma fase de modernização, a economia ainda está em transição, né, de um país que era agrário e exportador para um país urbano e industrial. Nós ainda vivenciávamos esse processo de transição, então a economia informal ela era ainda muito grande, certo? Você vê que com o passar do tempo ela vai descendo essa curva, né? Essa montanha, vamos dizer assim. Até que chega aqui nos anos 80 e nós temos uma estabilização, um princípio de estabilização, com a modernização do país, com as indústrias proliferando por todo o país e absorvendo essa mão de obra,
certo? Até que chega a essa estabilização com algumas pequenas oscilações para mais e para menos até 2007, 2008, certo? Então vamos lá, vamos para a pergunta. De acordo com o gráfico acima, a evolução do setor informal na economia brasileira apresenta o seguinte comportamento. Letra A, arrefecimento. O que é arrefecer? É parar, né? Parar de crescer na década de 90. Veja que na década de 90 nós temos uma estabilização, certo? Então, realmente houve esse fator da estabilização, mas não é uma queda, não é um arrefecimento, certo? Letra B, aumento na década de 50. Veja, não tem como a gente dizer que é aumento porque a gente não tem o dado do período anterior, certo? Então, o nosso ponto inicial é 1950. Então, essa resposta aqui não tem como comparar se estava menor ou maior no período anterior a 1950, essa resposta está incorreta. C. Estabilização na década de 80. Justamente, né, nós temos essa estabilização aqui na década de 80. Beleza, gente? Então, aqui nós podemos dizer que é a resposta correta, certo? Então vamos para frente. Por que não é estagnação na década de 60? Porque na década de 60 você já tem um princípio de queda, uma queda até mais acentuada, né? Uma queda acentuada aqui. E crescimento na década de 70. Década de 70 você vai ter aqui, ó, uma queda também, né? Não é crescimento, é queda. Então, gabarito da questão, letra C de casa, certo, gente? Então, é só uma análise gráfica, não exige muito de nós estamos mais atentos a esse gráfico, né? Então, tranquilo, né? 32, questão de latitude, no caso longitude, né? Nessa questão específica. Então, você tem dois pontos, ó, ponto A, que está aqui, e ponto B, que está aqui. Certo? No ponto A, ele está, veja, entre 20 graus e 21 graus de longitude. Lembra que longitude é determinada pelos meridianos, que são essas linhas verticais aqui, ó. As linhas horizontais para essa questão eu não conto, certo? As linhas horizontais são os paralelos, que determinam a latitude. A questão está pedindo o quê? Longitude. Então eu vou olhar só para a questão das linhas verticais. Olha aí a pegadinha da questão, né? Para tentar fazer a gente errar. Então veja, se está entre 20 e 21 em um ponto equidistante entre os dois pontos, né? Suponhamos que aqui seja 20,5, certo? Que esteja aqui o ponto A, 20,5 graus de longitude, certo? E aí nós vamos para o ponto B, que está exatamente em cima no caso do meridiano, né, de 22 graus, certo? Então, entre 22 graus e 20,5 eu tenho uma diferença de 1,5 grau, certo? Então, ele pergunta aqui justamente a diferença entre, no caso de longitude, entre os pontos A e B. 1,5, letra D de dado. Tá vendo como é fácil? Só você ter atenção. Se ele pede aqui longitude, ele pede, no caso, a referência do meridiano, as linhas verticais. Se fosse latitude, seriam as linhas horizontais, ou seja, os paralelos. Tá certo? Vamos lá. 33, já vem outra questão de mapa, né? Você tem aí algumas áreas destacadas, né? Áreas que marcam a maioria aqui das áreas, as capitais do Nordeste. Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju, Salvador, Fortaleza, Grande São Luís. Olha aqui já está uma grande informação, né? Se estou falando assim, Grande São Luís, eu falo de região metropolitana de São Luís, certo? Sudoeste Maranhense, Cariri, aqui é a região do Mapitoba, né, que se diz uma área muito produtiva para soja, por exemplo, certo? Então, na figura, as áreas urbanas,
destacadas nos estados do Nordeste correspondem exclusivamente a quê? Regiões administrativas, centros regionais, regiões metropolitanas, capitais estaduais, regiões de integração, né? Qual que seria a resposta que melhor se encaixa nessa temática das manchas aqui identificadas? São as regiões metropolitanas, falamos disso ontem na live, né? A questão de uma metrópole que influencia outras cidades ao redor dela, certo? Então, é uma cidade que polariza em comércio, em serviços, em oportunidades. Aqui você tem, além das capitais, que são mais óbvias, né? Você tem a região do Cariri, aqui no Ceará, certo? E você tem a região do Sudoeste Maranhense. Você vê que as metrópoles não são só capitais, tá? Então tenha esse cuidado caso caia uma questão relacionada a isso. É uma cidade que exerce um grande poder de influência sobre as áreas circunvizinhas, certo? Então aqui é a letra C de casa, beleza, gente? Regiões metropolitanas. Opa, C de casa. 34, temos aqui um mapa cheio de letrinhas, certo? De manchas que mostram os diferentes climas. Isso aqui é uma convenção, certo, gente? Essas letras remetem à convenção de classificação climática que nós temos, que é mais usada. Então ele pergunta aqui, ó, na figura identifica-se que o domínio de clima tropical típico, ele não está perguntando tropicais extremos, né? No caso úmido e seco, tropical típico, o comportamento médio do clima tropical, com verões chuvosos e inverno seco, reconhecido por qual letra? Ele pergunta aqui quais que são as letras, né, que identificam o clima tropical típico. Veja, quando eu falo, por exemplo, de clima tropical, eu falo de um clima de duas estações bem definidas, um inverno chuvoso e um verão seco, certo? Contrário. Quando eu falo de um clima tropical típico, eu falo de um verão chuvoso e de um inverno seco. Já quando eu falo de equatorial, por exemplo, que é essa parte da região amazônica aqui, eu falo de um clima permanentemente quente e úmido, tá? Então, existe essa diferença. Muitas vezes as pessoas costumam confundir, achar que é a mesma coisa, que são climas muito semelhantes, mas tem essa diferença fundamental. Enquanto que você tem estações mais secas no clima tropical, no clima equatorial você tem uma umidade quase que permanente, beleza? Então aqui o clima tropical típico está representado com as letras AW. Essa faixa central do país aqui, que pega até a região sudeste, aqui mais abaixo, e a região centro-oeste, passando inclusive por grandes áreas do Nordeste. Então aqui nós temos o clima tropical típico. Por exemplo, você pega aqui o clima AS, é o clima tropical úmido, típico das faixas litorâneas do Nordeste, a maior parte delas. E o clima BSH é o clima semiárido, tropical semiárido, ou seja, um clima muito mais seco, com pouca precipitação, pouca chuva, tá certo? Então aqui, letra E de eu acertei, letra E, AW. Questão 35, vamos lá. As atividades agrícolas estão em constante processo de inovação para obter maior produtividade. É o que nós chamamos de agricultura intensiva, certo? Aquela que exige maior produtividade em menos tempo. Nesse contexto, durante a década de 50, ocorreu de forma mais intensa o processo de modernização da agricultura, que envolveu um grande aparato tecnológico provido de variedades de plantas modificadas geneticamente em laboratório, espécies agrícolas que foram desenvolvidas para alcançar alta produtividade, uma série de procedimentos técnicos com o uso de defensivos agrícolas e de maquinários. Então veja, no caso, ele está falando da década de 50, né, em plena Guerra Fria que o mundo já vivia, nós já temos um processo de aprimoramento tecnológico para as produções agrícolas,
certo? Muitas vezes as sementes eram selecionadas, a produção de fertilizantes, de adubos, que fizessem com que houvesse uma produtividade maior do campo. Então, com a premissa de quê? De que poderia acabar com a fome no mundo, né? Produzindo mais sementes, produzindo mais alimentos, poderíamos acabar no curto ou médio prazo com a fome no mundo. A gente viu que nós estamos aí no ano 2021, não temos a fome acabando no mundo, pelo contrário, ela está até aumentando, né? No que diz respeito aí principalmente ao Brasil. Então a fome é um problema não só de ordem técnica, né, de produzir alimentos, mas é um problema social e econômico, sobretudo. Mas vamos para a pergunta. Nesse contexto histórico, o processo de modernização mencionado caracteriza especificamente a Revolução Verde, certo? Esse período de aprimoramento de sementes, de desenvolvimento de defensivos agrícolas, de melhorias na produtividade no campo, é chamado de Revolução Verde. Reformas de base são um projeto, foi um grande conjunto de projetos na época do governo João Goulart no Brasil, né, que visava, entre outras coisas, promover uma justiça social maior no país. Então, não responde à questão. O milagre econômico foi a época de crescimento do país nos anos de ditadura militar, onde o Brasil crescia cerca de 10% ao ano, mas esse bolo inchou, mas não foi dividido de forma igualitária, de modo que as desigualdades continuaram e continuam no país até hoje. A nova república não, né? A nova república podemos dizer que é uma república moderna que existe no Brasil, né? De viés civil, desde 85. O Estado Novo também não. O Estado Novo é a época ditatorial do governo Vargas, que vai de 37 a 45. Então a Revolução Verde responde muito bem a questão 35, gabarito letra B de bola, certo? No Brasil, durante muito tempo, as migrações internas do norte para o sul e do mundo rural para as cidades constituíram uma tentativa de resposta individual à extrema pobreza de algumas regiões. Fator de diversificação do tecido social e de desenvolvimento de associações e ONG, essa mobilidade contribuiu para a riqueza do sul, assim como para a expansão das favelas urbanas. A esses efeitos devem se acrescentar, hoje, fluxos populacionais mais diversificados, ou seja, as migrações, que são esses grandes movimentos populacionais de um lugar para outro, as migrações se diversificaram com o passar do tempo, de modo que hoje nós temos muito mais migrações existindo no Brasil do que tínhamos em períodos passados, tá certo? Então vamos lá. Na atual realidade brasileira ocorre um novo e recente fluxo populacional, denominado então esse novo e mais impactante, vamos dizer assim, fluxo populacional seria a migração de retorno. O que é isso? É quando, por exemplo, você tem novas oportunidades de trabalho, de emprego, de dignidade da vida, né? Naqueles lugares, naqueles espaços dos quais as pessoas saíram no passado por falta de oportunidades. É o caso do Nordeste, né? O Nordeste ele teve um crescimento acima da média do país na primeira década dos anos 2000, e aí nós tivemos um grande fluxo de nordestinos que moravam em São Paulo e outras regiões do país, voltando para o Nordeste, para viver aqui, para ter oportunidades aqui, certo? Então, isso é uma migração de retorno. O movimento pendular não responde à questão porque ele sempre ocorreu, se nós tomarmos como base a industrialização do Brasil. Então, o que é um movimento pendular? É quando você mora em uma cidade, vamos supor, uma cidade vizinha a uma metrópole, e você tem que ir todos os dias trabalhar ou estudar e voltar no mesmo tempo para dormir em casa. São as cidades dormitório também chamadas, né? Então é como um pêndulo, ele vai e volta o pêndulo, né? Vai e volta. É como as pessoas que moram em cidades vizinhas às metrópoles, que fazem parte das grandes, né? Grande São Paulo, Grande Rio, Grande Natal, Grande Recife, Grande João Pessoa, ou seja, as capitais, né? E outras metrópoles no interior do Brasil também. Então você tem esse movimento pendular. Êxodo rural, ele existe muito desde a época da mecanização do campo no Brasil,
na primeira fase ali dos anos da década do século, perdão, 20, nós temos uma mecanização muito forte no campo, e aí as pessoas que moravam no campo, elas são expulsas, elas não podem mais ficar tendo seu modo de vida no campo, tendo de migrar para as cidades em busca de oportunidades, de empregos, né, e de sobrevivência. Então isso é o Êxodo. A palavrinha Êxodo significa saída. É o segundo livro da Bíblia que mostra, por exemplo, a saída do povo hebreu do Egito, né? Através de Moisés, naquela história bíblica, em que se abre o Mar Vermelho. Então é o êxodo, é a saída, é como se fosse uma grande saída do campo dessas pessoas que não têm mais oportunidades devido à mecanização e à dispensa de mão de obra. Certo? Transumância também é esse movimento migratório. E a transmigração são movimentos muito mais pontuais, que não têm a complexidade e a relevância para esse contexto, que responde essa questão aqui da questão da migração de retorno. A transumância é quando você tem, por exemplo, a sazonalidade, né? Em épocas de seca, as pessoas acabam indo para cidades maiores, com mais oportunidades, mas depois acabam voltando, certo? Então aqui letra C de casa, migração de retorno. 37, a imensidão do território brasileiro é acentuada para o viajante pelo fato de ele ter à frente, geralmente, planícies e planaltos, às vezes dominados por relevos tabulares. Essa topografia deriva da estrutura geológica do país, formada essencialmente de antigos escudos e coberturas sedimentares ou vulcânicas, certo? Então, fala um pouco da geologia do Brasil. Como exemplo de cobertura vulcânica do território brasileiro, identifica-se o que, no caso aqui? Ele dá as alternativas. Presença de minério de ferro no sudeste, jazimento de bauxita na Amazônia Paraense, concentração de manganês no norte, jazimento de petróleo e gás na região sudeste, derramamento de basalto na região sul. Pessoal, quando eu falo de vulcões e de rochas, certo? Aqui eu já tenho a resposta, a letra E, certo? Porque o basalto é uma rocha vulcânica, é uma rocha ígnea extrusiva, decorrente do derramamento de lava. O que é lava? É o material magmático que é extravasado por meio, por exemplo, de vulcões, de fenômenos de vulcanismos. Então, no sul, por exemplo, você tem uma área muito rica lá em Santa Catarina de exploração mineral, certo? Então, são frutos desse derramamento basáltico que nós tínhamos no passado geológico na região sul. Então, aqui, letra E, de elefante, certo? 37 é letra E. Cuidado só com alguns pontos, por exemplo, se você está vendo aqui que está dando ênfase à cobertura vulcânica, então eu não vou para petróleo, né? Por exemplo, petróleo é uma acumulação sedimentar, acumulação de restos vegetais e animais que são soterrados e pressionados ao longo de milhares e milhares de anos, até milhões, certo? Então, cuidado com essa linguagem que a questão vai apresentar, dê ênfase ao que a questão cobra. Até sublinhe, se for o caso na hora da prova, uma questão que vem assim com a especificação daquilo que ela exige, certo? Questão de número 38. Até o ano de 82, o Estado Federado, destacado na figura acima, era um. Então, aqui exige o conhecimento da sua parte, candidato, candidata, a respeito das divisões territoriais brasileiras. Aqui é o estado de Rondônia, hoje é o estado de Rondônia, cuja capital é Porto Velho. Então, aqui, antigamente, era um território federal, território do Guaporé, certo? Como nós tínhamos outros no país, né? Então, aqui nós temos uma questão que envolve a regionalização do Brasil e a sua evolução ao longo do tempo. Território federal, letra A de amor, certo? Território de Guaporé. Questão de número 39. Na figura, você tem aqui mais uma vez um mapa que mostra, dá um destaque para uma certa vegetação, certo? Considerando o espaço assinalado na área escura,
a vegetação original da porção oriental do Brasil, porção oriental é a porção leste, lembra que eu falei? Leste é oriental. Apresenta predominantemente uma formação, no caso aqui, pessoal, é uma área que predominantemente tem Mata Atlântica. Veja, Mata Atlântica ela vai do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Liga os dois extremos do país, certo? Pela faixa, principalmente pela faixa litorânea. Então, predominantemente. Por que predominantemente? Porque aqui eu vou ter outras áreas de vegetação com plantas rasteiras, né? Herbáceas, arbustivas até. Né? Nós temos aqui uma parte de campos, uma parte de áreas de pradarias. Então aqui a ênfase principal é no que predomina, certo? Então o que é que predomina na Mata Atlântica, que é o principal bioma cortado aqui nesse mapa? É a formação florestal, letra B de bola, porque são áreas de árvores de grande porte, certo? Nós temos três tipos de tamanho, nós temos árvores de tamanho florestal, nós temos vegetações de tamanho arbustivo e nós temos áreas rasteiras que são chamadas de herbáceas. Nesse caso, letra B de bola. Então, responde bem essa questão 39, certo? Aqui nós temos outro mapa, questão 40. Aqui você tem também cores e símbolos que são representados na legenda, certo? Na legenda. Você tem aqui a rosa dos ventos, você tem as fontes, você tem a escala. Então você tem um mapa tecnicamente ótimo para ser trabalhado, certo? Então veja, aqui é o que? Qual é a temática representada? O índice de envolvimento da sociedade em conflitos no campo. Então eu vou ver aqui, por exemplo, que a área pontilhada é a área que tem mais conflitos no campo. A área mais escura, no caso aqui, entre 2 e 4, está abaixo da área pontilhada. A área entre 1 e 2 é uma área mais clara e abaixo de 1, bem mais clara, né? Quase que branca. Então vamos lá. No Nordeste, está falando de Nordeste, então eu vou selecionar aqui, esses 9 estados aqui para trabalhar com eles e esquecer o resto, porque está perguntando só do Nordeste. O estado que apresenta o mais elevado índice de envolvimento da sociedade em conflitos no campo é só você ir aqui para a legenda, né? Qual é o que apresenta mais? Acima de 4. Essa área com pontinhos aqui, né? Então é o estado de Sergipe, certo? Não tem mais nenhum outro no Nordeste que tenha essa quantidade acima de 4, certo? Então letra B de bola, Sergipe, tá bom? Questão de número 41. A partir da década de 80, o cultivo da soja passa a ocupar predominantemente terras da seguinte porção do território. Isso aqui, pessoal, é um mapa de um hiato de praticamente aí 30 anos, 25 anos, melhor dizendo, que mostra como a área de plantação de soja avançou no território brasileiro. Isso é o que nós chamamos de expansão da fronteira agrícola, ou seja, é quando o agronegócio começa a reclamar mais espaços de vegetação original. Então, isso está na origem, na gênese do processo de desmatamento também, né, de áreas vegetais sensíveis, como é a floresta amazônica, também o cerrado nesse caso, certo? Mas a expansão principal tem sido aqui, na borda da Amazônia, né? Nessa área aqui do norte do Mato Grosso tem sido, por exemplo, muito preenchida pelo avanço do plantio de soja. E é uma questão muito abrangente, porque envolve conflitos de terra, envolve o desmatamento, envolve a questão social e econômica e envolve a pressão política também, né? Lembrando que nós temos muitos pecuaristas que têm poder nos altos escalões políticos do Brasil, tá certo? Então, letra B de bola, beleza? Letra B de bola. Questão agora de número 42. Estamos terminando, certo?
Aqui você tem outro mapa que mostra o fluxo de migrações entre 60 e 80, claramente aí apontando para a cidade de São Paulo, né? O estado, claro, e a cidade de São Paulo em especial, certo? Você vê que essas setas vêm de todas as regiões, né? A seta maior, que representa o maior contingente do Nordeste, mas também tem uma seta muito significativa do Norte e do Centro-Oeste, em menor grau do Sul, certo? No período mencionado acima, o fluxo migratório indicado pelas setas decorreu do seguinte fator principal. Veja, nós vimos ontem que essa desigualdade na industrialização caracterizou uma grande migração de pessoas do Nordeste, principalmente para a cidade de São Paulo, né? Então, devido a essa desigualdade, surgiram programas de incentivo à industrialização nas regiões brasileiras. A Sudem no Nordeste, a Sudeco no Centro-Oeste, a Sudan lá na região Norte, certo? Então nós tivemos essa desigualdade de industrialização. Isso por um processo histórico. São Paulo acumulou muito capital e mão de obra qualificada desde a época do café. Então as cidades cresceram de uma forma muito significativa, com poderio econômico. A capital, no caso a cidade de São Paulo, acumulando muito capital e dispondo de tecnologia para a indústria, certo? E mão de obra, claro, a mão de obra também é imigrante que veio de outros países, aí, países europeus, asiáticos, para São Paulo, certo? Então aqui ele pergunta qual foi o fator principal, né? Claramente a resposta está na letra E de elefante, oferta de emprego industrial. Não é acesso à educação superior, nem refúgio à perseguição política, nem compra de imóvel próprio, nem apoio de instituições regionais. Letra E, certo? 43. Ele pergunta, um dado básico aqui, o estado do Sudeste com menor população absoluta. Nós sabemos que o Sudeste é composto por quais estados? Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Só 4, eu não vou dar ênfase a mais nenhum nesse caso. Então aqui eu tenho um mapinha para me auxiliar, né? De cara, pessoal, a gente já tem que saber que é o Espírito Santo, né? Porque veja que o Espírito Santo ele apresenta uma cor mais clara e nesse mapa as cores mais claras representam menores populações absolutas. Então nós temos aqui São Paulo como principal, né, a principal população absoluta, depois Minas, depois o Rio de Janeiro. Então nós temos aí o estado do Espírito Santo como a menor população absoluta, o estado com menor população absoluta da região sudeste. Letra certo? Então aqui eu já não marcaria de cara a letra A, né? Porque fala em Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul não é região sudeste, é região sul, né? Então aqui ficou mais fácil Espírito Santo, letra E. Questão 44, a penúltima. Um período bem conhecido na história colonial corresponde às bandeiras, expedições lançadas através do continente com a bênção distante da coroa, que contribuíram fortemente para estender o domínio português. Seu foco principal foi um povoado nascido ao redor de um colégio fundado pelos jesuítas, surgindo a partir disso uma aldeia. Isso aqui também exige um conhecimento de mundo, porque a gente tem que entender que São Paulo, às margens do rio Tietê, foi um primeiro passo para as incursões ao sertão, aos sertões do estado, do que hoje é o estado de São Paulo, até chegar a Minas Gerais, até chegar a outros pontos de exploração, né, de ouro e também a prática do bandeirantismo, que tinha como finalidade capturar escravos fugidos, promover a matança de indígenas para, entre aspas, limpar o território, né? Então foram grandes assassinos também nesse sentido. Essa discussão tem sido muito ampla, por exemplo, na cidade de São Paulo, quando nós temos lá muitas estátuas homenageando bandeirantes que foram, né, reconhecidamente matadores de indígenas e, né, nós temos que entender esse processo também de busca pelo ouro. Os bandeirantes eles também buscavam ouro, né? Era o bandeirantismo de mineração. Então aqui a letra C, né? Logicamente a letra C. Isso aqui exige um pouquinho de conhecimento
histórico. Então, dê uma lida depois, antes da prova, em ciclos econômicos do Brasil, certo? E por último, a questão 45, vamos ler aqui. O Brasil, dada a sua grande extensão territorial e predominância de climas úmidos, tem uma extensa rede hidrográfica, né, de rios, né, principalmente. Todos os rios, com exceção do Amazonas, possuem regime pluvial. Quando eu falo pluvial, eu falo regime de chuva, né? Fluvial é relativo a rio, pluvial, chuva. E todos são exorreicos, sendo a maioria perenes e alguns deles temporários. Qual que é a diferença entre perenes e temporários? Os rios perenes, eles sempre têm água, eles nunca secam, certo? Devido ao regime do qual eles fazem parte. E os rios temporários, eles já dizem, né, no seu próprio nome, eles têm uma época de não ter vazão, de não ter água, e em outras épocas eles são permeados com água, certo? Então, em função do regime pluvial, a concentração de rios temporários localiza-se na região nordeste, né? São os rios sertanejos, principalmente, aqueles rios que se localizam em áreas de pouca precipitação, como a região semiárida. Vou mostrar aqui para vocês naquele mapa que nós falamos de climas, né? Essa região aqui, BSH, né? Nós temos rios que secam em muitos momentos do ano devido ao baixo índice de chuvas, certo? Então, é uma região semiárida, uma região de baixíssima pluviosidade ao longo do ano, certo? Então, aqui é a letra, vamos passar aqui, letra C de casa. Tá certo, gente? Então, eu desejo uma boa prova a vocês, que vocês consigam sucesso. Respondam com paciência, com calma, sem pressa, tentem focar no que a questão pede, né? Se liguem nas pegadinhas e eu torço pelo sucesso de vocês, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Deixo aqui o meu abraço e os meus desejos de boa sorte a todos vocês, tá bom? Então, até logo e se cuidem.